Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Uma pessoa abre uma geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para abrir a geladeira ocorre porque o A. Bem, então aqui as opções. O que acontece, pessoal? Dentro de uma geladeira, vamos pensar aqui inicialmente. Geladeira, congelador. No interior da geladeira temos uma condição em que temos uma temperatura, uma pressão, um volume e uma temperatura que estão já constantes, né? Depois de um certo tempo. No caso, o volume não, pois o volume se mantém sempre o mesmo, é o volume da geladeira, né? Mas sabemos que temos uma temperatura dentro da geladeira, temperatura da geladeira, TG, e uma temperatura ambiente, de forma que a temperatura ambiente é maior do que o da geladeira, no interior, né? Quando abrimos a geladeira, o que ocorre, né? Ao abrir a geladeira para ver o que tem dentro, este ar que estava resfriado dentro da geladeira, né, ele acaba sendo aquecido, de forma que depois de um certo tempo essas temperaturas acabam se equivalendo. Claro, nessa situação não chega a isso, mas podemos dizer que chega mais próximo, né, à temperatura da geladeira, do ambiente. Quando se fecha a geladeira, o que nós vamos ter? Uma temperatura que estava maior do que a anterior. Só que, bem, é necessário agora que essa temperatura esfrie. E, bem, como aqui dentro estamos basicamente trabalhando com um gás, que no caso é o ar, vai valer a seguinte relação, que é a chamada equação de Clapeyron, que pressão vezes volume é o quê? Número de mols vezes constante universal dos gases vezes a temperatura do mesmo. Então ali, inicialmente no interior da geladeira tinha uma temperatura menor. Quando eu abro, essa temperatura aumenta. Quando eu fecho novamente, essa temperatura tende a diminuir, pois a geladeira, né, o mecanismo da geladeira vai fazer com que esse ar seja resfriado novamente. Ou seja, temos aqui uma queda na temperatura. Bem, o que acontece? Como o volume da geladeira não se altera nesse processo, ele vai se manter constante. Só que, bem, daí então temos duas coisas. Ou a quantidade de ar dentro da geladeira muda, o que não acontece, pois a geladeira está fechada, isolada do meio externo. Ou a pressão diminui também, para compensar o que acontece no outro lado da igualdade. Pois bem, então, com uma geladeira agora cuja pressão interna está, né, menor do que a pressão externa, vamos dizer aqui, para todas as direções, tens uma força devido a uma pressão interna, que é da geladeira, contra a força causada pela pressão atmosférica, de forma que, como essa pressão reduziu, né, temos então que a pressão atmosférica vai ser maior do que aquela pressão interna, né, que é o que dificulta abrir a geladeira, né? Pois como a pressão no interior se reduziu, até ela voltar a se restabelecer, a pressão atmosférica vai se manter sendo maior, né? Ou seja, essa pressão vai fazer com que a geladeira se mantenha não fechada, mas mais difícil de se abrir, né? Pois ela é um pouco maior. Bem, ali nas alternativas, o que está dizendo? A dificuldade extra é porque o volume de ar dentro da geladeira diminui? Não, o volume se mantém o mesmo, afinal é o volume da geladeira em si. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima? Não, ele nem fala sobre
o motor da geladeira. C. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Os imãzinhos de geladeira não fazem interferência alguma com o que acontece no interior. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Ok. E temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Ou seja, o fato dela ter uma temperatura menor anteriormente é o que vai acarretar essa dificuldade após? Não. Estaria correto? Mais ou menos, ficaria subentendido, né? Mas outra coisa, é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Ou seja, quando abre a geladeira, a temperatura diminui também, não faz nem sentido. Então ficamos com a letra D, né? Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, certo? Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até mais.